Bom dia a todos, feliz sábado. Bom dia, Max. Bom dia a todos. Feliz sábado. Bom, vamos começar a nossa escola sabatina. Esse é um momento muito especial, apesar de vocês não estarem aqui, mas eu tenho certeza que vocês estão aí, o Espírito Santo está com todos. Vamos fazer uma oração. Peço que vocês curvem as frontes para nós falarmos com Deus. Senhor eterno Deus, obrigado, Senhor, porque estamos com vida e saúde. Obrigado, Pai, porque mesmo em meio às dificuldades dessa quarentena, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E mesmo distantes, nós sabemos que estamos unidos pelo Teu Santo Espírito. Queremos agora, ó Pai, pedir a Ti que venha nos abençoar, para que possamos, mais uma vez, ao estudarmos a Tua Palavra, entendermos, Senhor, o que o Senhor deseja de nós. Que possamos nos posicionar como cristãos e possamos levar essa mensagem àqueles que ainda não Te conhecem. Nos abençoe, nos guarde, proteja também aqueles que estão em casa. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos recapitular a nossa lição, né, Max? Nós vamos isso aí. Seguir com mais um tema de como interpretar as Escrituras. E nós já estamos na lição número 3 desse trimestre. E nós estudamos essa semana sobre a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Exatamente. E nessa semana a gente viu muitos pontos importantes, né, de como Jesus e como os apóstolos se posicionaram com convicção acerca das Escrituras, que para eles era o Antigo Testamento, né, que existia no momento. Exatamente. Nós vivemos um momento, uma sociedade que despreza a palavra de Deus. As pessoas elas se apegam a doutrinas, a filosofias, a história, a ciência e acabam deixando de lado as Escrituras. Mas se nós queremos vencer as tentações, assim como Jesus nos ensinou através da palavra, nós devemos nos apegar à Escritura. Exatamente. Durante a semana a gente teve um dia, inclusive, que nós estudamos como Jesus venceu quando ele foi tentado. E a cada tentação ele respondia com está escrito. E nós temos que seguir esse exemplo, né? Em tudo que nós vivemos, quando nós formos provados e tentados, a gente também precisa dessa frase, está escrito, ou assim diz o Senhor, com base exatamente na palavra. E o verso para memorizar está lá em Mateus, capítulo 4, verso 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, já vamos aí começar a falar um pouquinho sobre a lição de domingo. É interessante, né? O batismo de Jesus ocorreu quando ele tinha 30 anos, né? Então, eu pesquisei um pouquinho sobre isso. 30 anos era considerado a maioridade naquele tempo. Então, Jesus ele iniciou seu ministério na fase adulta. E é interessante também que, se nós lermos lá Mateus 4, do verso 1 ao verso 11, lá fala que Jesus passou por 3 tentações, né? O Espírito Santo levou Jesus até o deserto após o seu batismo, e lá Satanás teve a oportunidade de tentar Jesus. É interessante, você lembra, amiga, a primeira tentação que Jesus sofreu lá no deserto? Jesus estava com fome, né? 40 dias de jejum e oração. E a primeira tentação de Jesus foi a mesma de Eva no paraíso, né? Foi com relação à alimentação. E Satanás falou que se ele era Deus, que ele transformasse as pedras em pães. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É muito interessante essa resposta de Jesus, porque se nós formos pegar esse contexto, o que Jesus queria dizer, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu me lembrei da história do povo de Israel, né? O povo de Israel ficou 40 anos no deserto e eles eram sustentados pela palavra de Deus. Então, eles comiam o pão que desceu do céu, o maná, eles bebiam a água da rocha. Existia uma coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia, então isso é ser sustentado pela palavra de Deus. Então Jesus ele fez uma alusão ao que Deus fez pelo povo de Israel. Muito interessante essa passagem.
Exatamente. Jesus falou daquilo que era mais importante, que era o alimento espiritual. Antes do alimento físico, o alimento espiritual é que nos fortalece, que nos mantém em pé em meio às crises. Até porque se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Exatamente. E a segunda tentação, Lu? O diabo levou Jesus ao pináculo do templo, né? E mandou que ele se atirasse de lá. E interessante que ele citou a Bíblia também, né? Já que Jesus tinha citado as Escrituras, o diabo fez a mesma coisa. E ele disse, olha, os teus anjos darão ordem a teu respeito. E ele disse que se Jesus se jogasse de lá, que os seus anjos cuidariam. Mas Jesus novamente respondeu com está escrito. Está escrito. Então, quando nós somos tentados, quando passamos por provações, é a Bíblia que nós devemos recorrer, né? A palavra do Senhor. E essa tentação de Jesus aí é bem interessante, porque nós percebemos que acontece muito no nosso meio cristão. Por que Jesus não poderia pular do pináculo, né? Por que ele não poderia usar os seus poderes? Por que o próprio Satanás não poderia ter empurrado Jesus? Porque o inimigo ele tem um limite que ele pode, né, nos tentar, ele não pode nos obrigar a fazer alguma coisa. E é muito interessante também, porque essa segunda tentação, ela quer dizer no sentido de exibição. Jesus não poderia se exibir, né? Mesmo ele sendo Deus, ele não poderia usar o seu poder em favor, em benefício próprio. E muitas pessoas têm tentado a Deus, elas praticamente obrigam o Senhor nas suas orações, mas assim como lá os 3 amigos de Daniel, se o Senhor quiser nos livrar, não é que o Senhor vai nos livrar, né? Então há uma diferença. Então esse ponto ele é muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada. A nossa oração ela sempre deve ser, se o Senhor quiser fazer algo, não o Senhor vai fazer algo. Não é o Senhor vai me curar, mas se o Senhor quiser me curar, ou se o Senhor quiser fazer alguma coisa por mim. E que tudo seja para a honra e glória de Deus, né? Com a questão da tentação, você disse que o diabo ele não pode nos obrigar. Isso é verdade. Há uma comparação muito interessante, que nós não podemos impedir que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninho. Isso é a tentação. Satanás ele vai colocar a tentação no nosso caminho, vai nos tentar de toda forma possível, de acordo com as nossas deficiências. Ele vai tentar com aquilo que a gente é mais propenso a cair, mas ele não pode nos obrigar. Nós podemos vencer com assim como Jesus disse, está escrito, né? E o Senhor nos dará a vitória em todas as tentações. E teve mais uma tentação, né? A terceira tentação é Mateus 4, 7. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nas 3 tentações, Jesus respondeu da mesma forma, né? Está escrito. E nessa última, o que é interessante é que o diabo quis agora a adoração de Jesus. Veja que audácia, né, do inimigo. Ele disse que daria tudo a Jesus se Jesus o adorasse. Volta ao princípio, né? Porque sempre a questão foi adoração, né? Desde o céu. O inimigo queria adoração e ele continua querendo adoração. E Jesus, mais uma vez, respondeu, está escrito, né? Só a Deus adorará, só a Deus prestará culto. É interessante, né? Porque o inimigo oferece isso para nós hoje, né? Com certeza. Ele nos oferece as posses, os bens, o poder, né? E até a morte de Jesus na cruz, ele tinha o domínio, né? Ele era o representante perante os céus, né? Do planeta Terra, porque Adão havia entregado isso em suas mãos. Mas quando Jesus morreu na cruz, agora ele é o nosso representante, né? Ele que intercede por nós, ele que representa, né, a terra. Então, continuando a lição, achei muito interessante também, aí o último parágrafo diz que não foi opinião, não foi argumento, nem foi com palavras de animosidade pessoal, porque a gente vê muito isso, né? Hoje o coaching está em alta, as pessoas elas estão cada vez mais valorizando o eu, mas o que Jesus fez foi totalmente contrário, né? Ele se esvaziou de si mesmo e nós percebemos aí a humildade, a dependência que o Senhor tinha, né, do Pai naquele momento. É interessante quando fala que Jesus não usou palavras de si mesmo, né, palavras elaboradas. E às vezes as pessoas estão discutindo determinado assunto e perguntam qual é a sua opinião. Aí eu costumo dizer assim, ó, eu não vou dar a minha opinião, vou dar
o que está escrito na palavra. Porque aí sim eu posso ter firmeza, né? Eu posso ter convicção daquilo que eu estou falando, não a minha opinião, porque eu sou falho como um pecador, como qualquer um de nós, qualquer um ser humano. Mas se eu me baseio na palavra, não tem como errar. Exatamente. As pessoas, elas nem querem saber a nossa opinião, né? Porque somos falhos, pecadores. Então, nós devemos realmente usar a Escritura, né? Usar o assim diz o Senhor, o está escrito, porque não há outra forma de vencermos as tentações. O próprio inimigo usa a Escritura, ele distorce. Ele conhece muito bem. Conhece muito bem. Se nós não fizermos uso da Escritura, quão presas fáceis nós vamos ser, né? Estaremos perdidos. Continuando a lição, na parte segunda fala de Jesus e a lei. E eu achei muito interessante, porque lá em Mateus, no capítulo 5, do 17 ao 20, diz que Jesus veio cumprir a lei. E hoje nós vimos pessoas interpretando isso, de Jesus cumprir a lei, como Jesus finalizando a lei. Mas cumprir significa acabar, terminar? Não significa isso, né? O próprio Jesus, ele deu exemplo, ele cumpriu toda a lei, né? E é interessante porque o próprio Jesus, ele interrogou os saduceus, né? Lá em Mateus 22, 29, vamos abrir nossa Bíblia para a gente ler? Mateus 22, 29. Jesus respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, muito interessante essa passagem, porque os doutores da lei, os saduceus, os fariseus, eles conheciam a Escritura, né? Eles sabiam, eles conheciam a Torá. Só que Jesus está fazendo uma crítica aí a esse pessoal, porque eles não cumpriam, né? Eles conheciam a palavra, mas eles não exerciam. Então, nós podemos conhecer a palavra hoje e não praticar? Com certeza. E seremos cristãos falhos, né, se nós fizermos isso. Porque a palavra, ela só tem sentido quando ela é vivida, né? E eles usavam as Escrituras, alguns textos fora do contexto, para pegar Jesus numa arapuca. Assim como o diabo fez lá no deserto, né? Quando ele citou as Escrituras também, né? Olha, pode pular. Né? Porque ele citou o Salmo 91, os seus anjos darão ordem a teu respeito. E aqui os fariseus, os saduceus, eles também usavam parte das Escrituras para pegar Jesus, né? Usavam fora de contexto. Exatamente. E quando Jesus resumiu os 10 mandamentos, está em Mateus 22, ele estava abolindo a lei, Lu? Ele estava tirando fora alguns mandamentos, e agora só 2 mandamentos? Exatamente, né? Muitas pessoas interpretam, quando Jesus diz que os mandamentos se resumiam de 2 formas, né? Em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então, agora era só esses mandamentos. Mas se nós entendermos que agora é só 2 mandamentos, como muitas pessoas dizem, então nós podemos roubar, nós podemos matar, nós podemos adulterar. Seria isso? E é interessante porque, assim, é só o ponto do sábado, geralmente, que as pessoas questionam, né? Não pode matar, não pode roubar, não pode... Mas o sábado a gente pode transgredir, o sábado não vale mais, o sábado pertence ao Velho Testamento e outras coisas mais que as pessoas acabam dizendo, né? Exatamente. Essa questão de cumprir a lei, as pessoas pensam, Jesus cumpriu, então não preciso mais guardar a lei. Mas a lei não é só o sábado. Não é só esse mandamento específico, mas são 10 mandamentos, né? E como você disse, precisamos ainda guardar esses mandamentos. E eu penso a questão de cumprir como a lei de trânsito, por exemplo. Se tem uma placa dizendo que eu posso andar até 80 por hora, se eu andar nessa velocidade, eu estou cumprindo a lei, certo? Eu estou abolindo a lei de trânsito? Não. Jesus, ele cumpriu a lei no questão de seguir, de fazer tudo aquilo que a lei exigia que fizesse, não na questão de abolir a lei. E é interessante porque Jesus, ele acabou ampliando ainda mais a lei, né? Porque ele diz que o pecado, ele não se resume apenas às atitudes, aos atos, né? Mas ele começa nos nossos pensamentos. Então, a questão mesmo do adultério. Jesus disse que se eu tiver um pensamento impuro, eu já estou pecando, né? Já estou adulterando. Então, na verdade, Jesus, ele fez um resumo ali dos 10 mandamentos em 2, mas ele ampliou a lei de uma forma que é impossível dizer que eu não entenda,
né? Porque ficou algo muito claro. Didático, eu diria, né? Exatamente. E é interessante que, se você observar a questão da lei, os primeiros 4 mandamentos se referem todos a Deus. Então, seria amar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque os 4 primeiros se referem à adoração a Deus, não ter outros deuses diante de mim, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão e também guardar o sábado da lei de Deus. Em comparação, os outros 6 mandamentos são todos em relação ao nosso amor ao próximo, que é não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não dizer falso testemunho. Então, por isso está dividido em 2, em amor a Deus e em amor ao próximo. Se eu amo a Deus, eu vou cumprir os primeiros mandamentos. E se eu amo ao meu próximo, também vou cumprir os outros 6. Exatamente. E existem autoridades competindo hoje com a nossa submissão, né? Infelizmente, muitas vezes o Estado coloca leis, mas chegará um ponto que nós vamos ter que decidir, né? Se nós seguimos a Bíblia, a palavra de Deus, como autoridade na nossa vida, ou se vamos acatar as ordens do Estado. Então, é muito importante nós termos essa convicção a respeito da palavra de Deus, para que, quando chegar esse momento, nós não tenhamos dúvidas de que lado nós vamos estar, né? Exatamente. A lição diz que a palavra de Deus ela deve ser apresentada como viva, como eficaz, como a norma de Deus. Então, não há nenhum problema em nós respeitarmos as autoridades, em nós obedecermos, desde que ela não vá contra a palavra de Deus, né? Porque quando ir contra, nós precisamos optar por aquilo que é certo. E se nós não tivermos fundamentado, conhecendo exatamente, nós vamos ter dúvidas. Nós não vamos ter essa certeza, nós não vamos dizer como Jesus, está escrito, né? E eu preciso cumprir com esse está escrito. Exatamente. Então, dando continuidade, Jesus e todas as Escrituras, é muito interessante aí a lição de terça-feira. Será que Jesus ele usava alguma parte da Escritura e outra não? Será que ele, essa parte aqui não me convém, acho que essa aqui eu vou... Será que Jesus fazia isso? De forma alguma, né? Por diversas vezes, a Bíblia apresenta ali no Novo Testamento Jesus citando o Antigo Testamento, né? Jesus citou os profetas, citou citações de Davi, a citação do acontecimento lá com Noé, né, quando ele quis advertir o povo, ele falou, olha, vai ser assim como no dia de Noé, né, as pessoas não estarão atentas, não estarão prestando atenção. Então, em vários momentos, Jesus citou as Escrituras, o Antigo Testamento que existia na época. E é interessante porque Jesus explicou como tudo havia se cumprido dos profetas, com base no Antigo Testamento, como você falou bem. E é interessante porque os discípulos eles passaram por um momento muito complicado, né? Quando Jesus morreu, parece que eles não entendiam muito bem, né? Parece que a mente deles ainda não havia se abrido totalmente para a verdade, né? Então eles ficaram muito tristes, abatidos, né, com a morte de Jesus. E Jesus apareceu lá no caminho de Emaús, uma história fantástica, né? E Jesus falou desde o princípio que haveria de acontecer, né? E é interessante na passagem que eles falam que o coração deles ardia quando eles ouviam a palavra, mas eles não conseguiram reconhecer a Cristo, né? Então, hoje, fazendo uma alusão para os nossos dias, será que nós estamos lendo a palavra, estudando a Bíblia, para sabermos de fato o que está acontecendo no nosso mundo, ou a gente está indo aí pelos jornais, pelo que a mídia está dizendo? Exatamente, né? Quando os discípulos ficaram perdidos, é porque eles não estavam exatamente ainda fundamentados. Eles esperavam Jesus como um reino terrestre. E quando Jesus morreu, acabou a esperança deles, né? Então, assim, quando Jesus falou ali no caminho de Emaús, né, como você disse, Jesus começou a explicar desde o princípio, né, tudo que estava profetizado acerca dele, acerca do nascimento, acerca da morte de Jesus. Aí sim abriu a visão deles, abriu o coração, né? Como você falou, ele sentiu, ardeu o coração, ele sentia que era algo extraordinário, algo diferente. E como você falou, hoje em dia, com tudo o que está acontecendo, às vezes a gente só se deixa levar pelo que a maioria diz, né? Pela multidão. Nós não estamos baseados na palavra, né? Nós precisamos estar baseados na palavra, naquilo que Deus disse, naquilo que Deus deixou escrito, porque aí nós temos esperança, nós temos confiança e nós sabemos o que vai acontecer, porque Deus deixou, Deus é maravilhoso. Se você estuda a palavra ali, o livro de Daniel, assim como Jesus citou o Antigo Testamento, e nós estudamos recentemente o livro de Daniel, Deus descortina ali diante de nós toda a história
tudo o que ia acontecer e tudo o que ainda vai acontecer, e com todos os detalhes, né, conforme nós estudamos. E isso é incrível, né? Nós sabemos o que vai acontecer, isso é maravilhoso. Nós não precisamos de vidente, cartomante, nem nada, nós temos a palavra. O Senhor deixou escrito para nós tudo o que vai acontecer, isso é incrível. Exatamente. E se tudo se cumpriu a respeito de Jesus, né, o seu nascimento, o seu ministério, a crucificação, a ressurreição, com certeza vai se cumprir que ele vai voltar. Então não há motivo da gente temer, não há motivo de nós nos entregarmos à ansiedade, né, porque a palavra está aí para nos orientar, e como você falou, nós temos que estar convictos na palavra, não no que as pessoas estão falando aí mundo afora, as multidões, né? Exatamente. Quando Jesus deu a ordem para os discípulos, né, antes dele ir para o céu, ele disse para eles assim, né, que era ide, né, fazer discípulos de todas as nações, e Jesus falou, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Então, Jesus pediu para que ensinasse a guardar todas as coisas, né? Então, tudo aquilo que está escrito na palavra, nós precisamos guardar, nós precisamos aceitar como verdade, não parte das escrituras, mas toda a escritura, como diz em Timóteo, que toda a escritura é inspirada por Deus, né? E é útil para o ensino, para a correção. Então, ela é toda inspirada por Deus, não somente uma parte, não somente o Novo Testamento ou o Velho Testamento, mas toda a palavra. Exatamente. Aqui tem uma pergunta bem interessante aqui no rodapé. Se Jesus aceitava todas as escrituras, não devemos fazer o mesmo? Com certeza, né? Jesus é o nosso maior exemplo, né, em tudo que ele fez. Então, se ele aceitava a palavra do Antigo Testamento, que era o que tinha quando Jesus veio como ser humano, e agora nós temos os escritos dos evangelhos também, então nós também devemos aceitar toda a palavra como verdade, né? Não só aquilo que nos convém. O que acontece muito é isso, né? Aquilo que nos convém, que não precisa mudar alguma coisa em nós, tudo bem. Agora, quando a Escritura vem para nos corrigir, como está lá escrito em Timóteo, né? Para nos corrigir, para nos ensinar, aí a gente... Não, essa parte aqui foi escrito só para antigamente, né? Nós temos o hábito falho, assim como o ser humano, de não querer ser corrigidos, né? E nós precisamos ser corrigidos também. É verdade, né? A Bíblia, ela é comparada com uma espada cortante, né? Então, às vezes, você vai se deparar com algumas questões que vão te machucar, né? Vão causar um sofrimento, porque você precisa fazer mudança em sua vida, né? Nós precisamos mudar algumas coisas que não é agradável, né, no início. Mas se tudo que está na Bíblia é para o nosso próprio bem, né? Então, nós devemos realmente pensar nessas coisas e praticar em nossa vida. E continuando, Jesus e a origem e história da Bíblia. Jesus ensinou, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. E é interessante que o exemplo que é dado aqui, eu achei muito interessante. Porque Jesus citou aqui um texto que Moisés havia escrito com relação ao casamento, né? E ele disse assim, ó, por conta disso, deixará o homem o pai e mãe e se unirá à sua esposa, né? E ele diz assim, assim dizem as Escrituras. Jesus falou... E isso foi Moisés que escreveu. Mas quando Jesus falou, Jesus disse que as Escrituras, e as Escrituras é a palavra de Deus. Então, Jesus citou esse texto como vindo da boca do próprio Deus. Então, eu achei muito interessante. É isso aí. Ele colocou realmente autoridade, né, quando ele disse isso, porque a palavra não é de Moisés, né? Não, era de Deus, a palavra né? é do próprio Deus. Exatamente. Então, quando as pessoas usam esse argumento, a lei de Moisés, né? Quando elas menosprezam a lei, na verdade estão menosprezando o próprio Deus, porque a lei não é de Moisés, né? A lei é do Senhor, né? A palavra é do Senhor. E me chamou a atenção agora, quando a gente falou da lei de Moisés, é interessante porque a lei dos 10 mandamentos nem foi Moisés que escreveu, né? Se a gente pensar em Êxodo 31:18, diz que foram escritos pelo dedo de Deus. Então, assim, as outras partes da Bíblia foram inspiradas, pessoas escreveram de acordo com a sua cultura, com o seu entendimento, mas inspirados por Deus. Mas a lei, os 10 mandamentos não foram. Deus nem deu para que um homem escrevesse. Realmente para que não fosse questionada, né? O próprio Deus a escreveu. Exatamente. E Jesus, ele citou vários personagens, né? Que viveram antes dele, né? Aí a gente acompanha, vamos ler pelo menos um verso aí do... vamos ler Lucas 11:51.
Jesus gostava de citar os personagens, as histórias, né, que aconteceram. Isso é uma forma de atestar a própria veracidade, né? Exatamente. Que aquilo realmente era confiável, que realmente aconteceu. Lucas 11:51. Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a essa geração. Então, Jesus começa lá desde Abel, o primeiro mártir, né? O primeiro que morreu ali, por ser fiel a Deus. Exatamente. Tem uma pergunta interessante aqui para nós, ó. Visto que o próprio Jesus se referiu a essas pessoas históricas como reais, o que isso revela sobre o poder dos enganos de Satanás? Considerando que muitas pessoas, até mesmo profetas cristãos, negam a existência desses personagens. Exatamente, né? Nós não devemos cair nessa armadilha, porque o próprio Jesus citou Abel, Jesus citou os profetas aqui no caso desse texto que eu li, fala de Zacarias, mas Jesus falou de outros, Jesus falou de Elias, Jesus falou de Davi, naquele momento em que Davi comeu os pães da preposição lá no altar. Então ele falou de Noé, dos antediluvianos. Jesus citou inúmeras vezes questões acerca das histórias do Antigo Testamento, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, porque se Jesus creu nisso, nós não precisamos acreditar nas armadilhas que o inimigo coloca, que foi só um folclore, que não existiu tais pessoas, que a história não comprova. E é interessante que muitos desses, sim, a história comprova, né? A arqueologia comprova hoje que existiram, que teve essas histórias de fato. Mas somente pela palavra, pelo que está escrito, eu devo crer. Eu não preciso de comprovação, porque Jesus falou. Exatamente. Então, a nossa fé, ela se baseia na palavra, né? Mesmo que nós... Felizes aqueles que não viram e creram, né? Exatamente. Uma vez eu vi um irmão falar uma coisa assim, que parecia muito interessante. Por exemplo, na história de Jonas. E as pessoas falam baleia, né? A baleia engoliu Jonas, mas a Bíblia não diz baleia. A Bíblia diz um grande peixe. E as pessoas questionam muito essa história, né? Como que alguém pode ter sido engolido por um peixe, ficar vivo durante 3 dias? E o irmão falou assim, se a palavra de Deus disse, eu acreditaria ainda que fosse o homem que tivesse engolido um grande peixe. E ele fala, para mim é muito mais fácil eu crer que um grande peixe engoliu o homem do que o homem engolisse um peixe. Mas se a Bíblia falasse para mim que foi o homem que engoliu o peixe, eu ainda acreditaria, porque ela é a palavra de Deus. Então, eu acho muito interessante. Exatamente, para Deus tudo é possível. Tudo é né? possível, né? Vamos continuar, então, aí a nossa lição, os apóstolos e a Bíblia. Será que os apóstolos também, eles criam nas Escrituras e praticavam a palavra de Deus em suas vidas? Que Com diz certeza, a lição, né? aí? A lição vem falando que eles tinham a palavra de Deus como autoridade suprema. Então, eles assim como Jesus citou textos do Antigo Testamento, assim como Jesus citou os personagens do Antigo Testamento, os apóstolos também. E aqui falou de Paulo, né? Em algumas citações do apóstolo Paulo, que ele também citou Davi. Ele citou acontecimentos do Antigo Testamento, assim, atestando a veracidade do Antigo Testamento. E todos eles conheciam as Escrituras e também viviam assim, diz o Senhor, né? Muito interessante, se nós pegarmos ali Atos, vamos ler esse verso, Atos capítulo 4, verso 24 e 26. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Até o 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, interessante, né? Que citou Davi aí, né? Citou Davi. Citou a criação, exatamente como está descrito lá em Gênesis, como está escrito em Apocalipse também, 14, 6 e 7, né? Deus criador do céu, da terra, do mar e tudo o que nele há. Então, cita as Escrituras, né? E é interessante a lição, ela diz que em Romanos 9, 17, onde se esperaria que Deus fosse o sujeito, Paulo usou o termo Escritura,
afirmando: porque a Escritura diz a Faraó o que poderia, na verdade, ser dito de outra forma, porque Deus diz a Faraó. Ali em Gálatas também ele fez a mesma coisa, né? O sujeito Escritura é usado no lugar de Deus, mostrando que a palavra do Senhor, ela está relacionada, né, intimamente ligada ao Criador. Exatamente. Então, assim como os apóstolos, eles criam em toda a Escritura, nós devemos crer também, né? Porque eles deixaram para nós o exemplo. A lição trouxe que um estudioso da palavra, ele separou, né, registrou 2.688 referências específicas ao Antigo Testamento. Então, eles lendo o Novo Testamento, estudando a palavra, ele achou isso tudo, né? 2.688 vezes em que no Novo Testamento foi mencionado os livros do Antigo Testamento. Então, assim, é muita referência, né? Então, de fato, tanto Jesus quanto os apóstolos, eles criam, eles aceitavam como autoridade toda a Bíblia. E eu acredito que os apóstolos só realizaram a grande obra que eles fizeram, né? Porque eles tinham a palavra do Senhor como regra de fé, né? Eles tinham a orientação. Muitas vezes não avançamos, né, perante o mundo como cristãos, porque nossa experiência espiritual é muito rasa, né? Nós não conhecemos as Escrituras. E o próprio Jesus, como a gente falou, né, ele nos adverte, né, que nós erramos em não compreender as Escrituras, em não viver, em não examinar. Então, precisamos realmente entender que essa é a nossa arma, né? Não há outra forma de vencermos as tentações, não há outra forma de testemunharmos se não estivermos firmados na palavra. Exatamente. Nós não podemos nos conformar com uma leitura superficial da Bíblia, ou com aquilo que a gente escuta, só que alguém pregue, porque a gente está se alimentando do que o outro tem, né? Nós precisamos nos alimentar por nós mesmos. Nós devemos, como diz Jesus, né, escavar profundamente, quando ele dá o exemplo da casa, né, das duas casas, uma construída sobre a areia e uma sobre a rocha. E aí eu acho tão interessante, no texto que diz da casa sobre a rocha, ele diz: cavou profundamente na rocha. Imagina o trabalho que dá cavar uma rocha. Dá muito trabalho, né? Então, só que a estrutura fica firme. Então, eu entendo isso assim como a palavra. Eu só ler um versículo antes de dormir, ou a hora que acordar e sair correndo, isso não é cavar sobre a rocha, né? Eu preciso tomar tempo em estudar a palavra de Deus, em meditar nela, em lembrar daquilo que Jesus falou e tirar lições para a minha vida, né? Porque às vezes a gente acha assim: essa história da Bíblia não tem valor para mim, né? Não tem sentido para mim. Mas eu aprendi que até a genealogia, que a gente pula às vezes, né? Eu confesso que eu pulei algumas vezes quando eu li o ano bíblico, que a gente pensa: não tem importância o fulano, o filho do fulano, e a gente acha que não tem muita importância, mas até a genealogia às vezes tem um texto que te chama atenção, que te lembra de um personagem que fez grandes coisas, é apenas uma frase, né? Então isso é estudar, é cavar fundo sobre a rocha. E somente se nós cavarmos fundo sobre a rocha da palavra de Deus é que nós vamos ficar em pé, porque coisas terríveis virão, né? Jesus vai voltar e ele mesmo disse que quando estivesse bem próximo ia acontecer muitas coisas ruins, muitas provações, muitas tentações, nós seríamos provados e nós precisaríamos ter na memória, né, aquilo que ele deixou em sua palavra. E se nós não pesquisarmos por nós mesmos, não vai adiantar nada, né? Eu imagino a situação assim como o alimento físico. Se nós duas estivermos com muita fome, vamos supor que passamos o dia sem comer nada e à tarde nós estamos com muita fome e só você come. Vai resolver para mim a fome aquilo? Não vai, né? E assim é a palavra. Se eu apenas escuto o que os outros falam, não vai me alimentar. Eu preciso eu mesmo. E nesses dias que nós estamos vivendo, eu acho que é assim, né? Porque nós costumamos vir na igreja, ouvimos o sermão, ouvimos alguém passar a lição da escola sabatina e às vezes vamos embora. Ok, a gente acha que se alimentou, né? Mas hoje nós não estamos tendo muito isso, né? Tudo bem, nós temos online, né? Alguém falando, mas nós estamos com muito tempo agora. Então, acho que essa é a hora, essa é a oportunidade que Deus está dando para a gente escavar fundo a palavra. Exatamente. E a lição, no comentário, ela vem falando sobre um personagem que eu admiro muito. Lutero, né? Martinho Lutero. Lutero foi um homem que ele conheceu as Escrituras examinando a palavra, né? Ele tinha um conflito em sua vida, né? Ele se automutilava, ele não entendia o amor de Deus. E quando ele se defrontou com as Escrituras, quando ele realmente começou a examinar a palavra,
uma revolução aconteceu. Então, muitas pessoas falam de reavivamento, de reforma. O verdadeiro reavivamento, ele começa com o estudo da Bíblia, ele começa com, né, nós estudarmos a palavra com espírito de oração, humildade. O que nós estudamos, o que nós ouvimos, é para a nossa vida, né? Nós devemos nos aprofundar e buscar, porque, como você disse, existem muitos meios hoje de ouvirmos a palavra, assistirmos uma pregação, mas eu acho muito interessante um comentário que eu ouvi uma vez de um pastor, que ele disse assim, quando você se alimenta diretamente da Bíblia, você está comendo um alimento pela primeira vez, é diferente, você tem uma experiência diferente. Quando você escuta um sermão, aquela experiência é daquele pastor, né? Ele leu a Escritura, claro que aquilo vai tocar também outras pessoas, serve também, mas é como se você tivesse mastigado o alimento e me dado mastigado. Então, já pensou o sabor? É totalmente diferente. Então, precisamos voltar a ter animosidade, né, a alegria de estudar a Bíblia, porque a Bíblia realmente é que vai mudar a nossa vida. A Bíblia não quer mudar o nosso comportamento exterior, ela quer realmente fazer uma reforma, uma mudança completa, né? E a lição vem trazendo muito disso, né? Da autoridade da Escritura, o poder que a Bíblia tem de transformar, né? Eu achei muito apropriado essa lição, né? Falando de como interpretar as Escrituras. Porque, às vezes, o que acontece é que queremos interpretar por nós mesmos, né? A gente lê um texto e quer achar que nós entendemos. Mas a Bíblia, ela mesmo se interpreta. Ela mesmo dá a sua interpretação. E é interessante que quando você lê um assunto aqui, você não conseguiu compreender, se você continua lendo todo o contexto, se você lê em outro livro da Bíblia, você começa a compreender, a entender que realmente aquilo ela se interpreta. Não precisa que eu dê a minha interpretação humana para ela. E assim como os apóstolos, as pessoas que escreveram, né, nós vimos na primeira lição que foram pessoas muito diferentes, né, teve reis, teve pastores, teve pescadores. Então, assim, mas todas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia ela não é um livro comum para que eu abra e leia, como eu pego em qualquer livro na estante. Não, eu preciso também estar em oração. Então, quando eu estou em oração, é diferente. Você começa a compreender os textos e você vê como uma novidade. Você pode ter lido a Bíblia 10 vezes e você fala, nossa, eu nunca passei por esse texto, né? E você começa a entender como ajustar aquilo para a sua vida, como te corrigir, assim como o Salmo 119, 105 diz que é uma lâmpada, né, para os nossos pés, a palavra de Deus, ela é mesmo. Porque às vezes você está até cometendo alguma coisa que você, por ignorância, né, por falta de conhecimento. E quando em oração você busca na palavra, aquilo é uma luz, se abre uma luz e você pensa, nossa, né, como eu estava cego, né, com relação a isso, assim. E é muito bom quando a gente abre os olhos para aquilo que a palavra nos diz, quando a gente enxerga os nossos próprios erros e busca em Cristo a salvação, e busca em Cristo o perdão, busca em Cristo a purificação. Para encerrar, eu gostaria de ler um trecho que está lá em Desejar Todas as Nações, que diz assim: os homens se consideram mais sábios do que a palavra de Deus, mais sábios até mesmo que o próprio Deus, e em vez de firmar seus pés no fundamento inabalável e por tudo à prova da palavra do Senhor, eles provam essa palavra por suas próprias ideias de ciência e natureza. E essa palavra não concorda com suas ideias científicas, e ela então é descartada como indigna de crédito. O que mais bem se acham familiarizados com a sabedoria, o propósito de Deus, da maneira como foram revelados em sua palavra, tornam-se homens e mulheres de vigor mental e podem tornar-se obreiros eficientes com o grande educador, Jesus Cristo. Então, o que fez os discípulos serem o que eles foram, né? E todos os homens temente a Deus, as obras que eles fizeram, é porque eles tinham a palavra de Deus, né? Estavam fundamentados na palavra. Então, se nós queremos ser homens e mulheres valorosos nesse tempo, nós devemos, assim como eles fizeram, nos voltarmos para a palavra de Deus, estudarmos, né? Com o coração sincero as Escrituras. Coração aberto, né? E aqui, se nós estivermos firmados, nós não vamos fazer como esse texto diz, né?
Quando achar alguma coisa incoerente, já abandonar a palavra. Não, porque não tem incoerência na palavra. O que falta, às vezes, é eu estudar um pouco mais, compreender um pouco mais, né? Então, que lição maravilhosa, né, amiga? Muito bom, né? Que nós possamos continuar estudando essa lição, porque realmente temos muito a aprender. E vamos fazer, então, uma oração final. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus. Oremos. Amado e soberano Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos deixa a tua palavra. Ela foi inspirada pelo Senhor e nós a aceitamos, todas as Escrituras, conforme a tua vontade, conforme o próprio Jesus, quando esteve entre nós, aceitou, confirmou aquilo que estava escrito. Que o Senhor possa corrigir em nós aquilo que ainda falta, Senhor. Que o Senhor possa preparar, purificar o nosso caráter, nos fazer dignos de estar em tua presença a cada dia. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus, e que nos prepare para o teu reino. Tudo isso nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, feliz sábado a todos, né? Feliz sábado. Que Deus abençoe cada um. Amém. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés,
estás em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, vou só meliar, tudo pode. Amigos, feliz sábado. Que bom que nós estamos juntos aqui mais uma vez. Gostaríamos de agradecer aqui a Lu, a Lurcilene, a Maxwell pela a explicação, a ajuda aqui na lição da Escola Sabatina. Realmente foi muito bom. Eu creio que estudo da Bíblia, estudo da palavra faz parte de umas das disciplinas espirituais. Amanhã, domingo, nós vamos estar falando um pouco mais aqui no sermão, na pregação, sobre as disciplinas espirituais. Então, por favor, não perca, tá bom? Amanhã, no horário normal de sempre do culto, 7h30 da noite, ok? Neste momento, então, nós vamos ter algo especial, um momento de oração. Nós gostaríamos que você pudesse tirar aí esse tempo para que pudesse orar. Orar pelas nossas famílias, ore pelos nossos líderes, ore pelo nosso estado, pelo nosso país também. Nós estamos a cada dia avançando, passo a passo, para que tudo isso se resolva. E com fé em Deus, logo, logo, não demora muito, nós vamos estar juntos aqui na igreja, adorando a Deus, em comunhão uns com os outros aqui também. Ore para que tudo isso aconteça o mais rápido possível, porque nós também estamos ansiosos em poder daqui de cima ver vocês aqui juntos na igreja, tá bom? Então, neste momento, vamos ter um momento, você vai ter aí um fundo musical, nós vamos passar alguns minutos em oração, e depois nós voltamos aqui com uma oração geral, e logo mais então o pastor Diogo vai estar trazendo uma mensagem especial para a gente, tá bom? Então, tire um momento, ore com a sua família agora, tenha momentos de agradecimento, de pedidos também, aproveite esses minutos.
a cada uma no teu altar. Oramos pela nossa liderança do nosso estado, do nosso país. Oramos, ó Deus, para que a serenidade, a tranquilidade possam estar com os nossos líderes, com os nossos representantes. Pai amado, que nós possamos crescer, que nós possamos adquirir experiências, que nós possamos, na perseverança, alimentar a nossa esperança. E quando passarmos por tudo isso, que nós pessoalmente possamos estar mais fortes, que os nossos filhos possam estar mais fortes, que a igreja possa estar mais forte. Abençoe neste momento o pastor Diogo, o vosso servo, da qual irá abrir a sua palavra, e que o Espírito Santo possa tocar os nossos corações. E oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você que já está acompanhando as bênçãos que Deus reservou para nós nesta manhã de sábado, através do estudo da lição, através da oração também, das músicas. Seja sempre bem-vindo aqui neste canal de comunicação que tem o propósito de adorar o nome de Deus. E a razão de estarmos aqui, em primeiro lugar, é Ele. Mas também nós agradecemos porque você está aqui para permitir que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Seja sempre bem-vindo, você que está acompanhando essa transmissão de vários lugares, da cidade de Campo Verde, fora da cidade, dentro do estado do Mato Grosso, em outros estados do Brasil. Muito obrigado por separar este momento para entender um pouco mais daquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida também. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, nós queremos convidá-lo a cantar conosco. É sempre bom abrir o nosso coração em louvor e adoração a Deus, e nós faremos isso agora neste momento. Nós queremos convidá-lo a cantar o hino Grande Deus, para reconhecer a grandeza que Ele tem em nossa vida. Na graça de cantar.
Nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é poderoso, o céu, o mar, a terra, todos estão sob o seu domínio, sobre a sua submissão. Que maravilha! Agora nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Nosso Pai, obrigado, Senhor, obrigado por controlar todas as coisas, obrigado porque nada foge ao teu domínio. A tua misericórdia e a tua graça estão estendida a todos nós. E nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Muito obrigado por isso. Neste momento que nós adoramos através do louvor, nós, mais uma vez, pedimos pela tua misericórdia, que o teu Santo Espírito venha conduzir as palavras aqui proferidas, que a mensagem possa realmente impactar a nossa mente, o nosso coração, nos ajudando a tomar uma decisão firme ao teu lado. Nós pedimos que o Senhor dirija aqui o que aqui for falado. E nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, mais uma vez nós estamos aqui, talvez não da forma como nós gostaríamos, né? Gostaríamos de estar com as nossas igrejas cheias, né? Da presença dos nossos queridos irmãos, dos nossos queridos amigos, mas compreendemos também que, enfim, temos que seguir as orientações, e nós estamos orando para que as autoridades, nós estamos orando para que este coronavírus possa logo sair do nosso país, ou que possam encontrar a cura, que essa cura seja poderosa, para que possamos voltar à normalidade, para que as nossas igrejas estejam então novamente cheias da sua presença, da presença dos nossos queridos amigos, das nossas crianças, dos nossos idosos, de todo o nosso pessoal. Nós iremos falar hoje, nesta manhã, como você bem sabe, uma mensagem que traz como título Recomeço. E nós queremos que você abra a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 2. O livro de Jonas, no capítulo 2, ele fala para nós de uma oração, né? Uma oração que o profeta, ele aqui então faz, direcionada ao nosso Deus, visualizando o seu contexto pelo qual ele está vivendo neste momento. Eu quero ler com vocês o capítulo 2, dos versos 1 ao verso 10, o capítulo é bem curtinho, nós vamos nos embasar nesses versos, para que nós possamos então compreender a mensagem desta manhã. Capítulo 2 do livro de Jonas, espero que você já tenha encontrado, diz assim para nós: Então, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Verso 6. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti no teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O verso 10, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém? Este capítulo 2 trata de alguns aspectos muito importantes, principalmente para a realidade que nós estamos vivendo, queridos. A maioria das pessoas conhece tão bem a história de Jonas,
que não há nada mais nessa narração que possa surpreender a maioria das pessoas. Inclusive o fato de no original, no hebraico, que foi o idioma escrito, o livro de Jonas, no original o livro começa com o artigo e. Interessante é porque não apenas o livro de Jonas começa com o artigo e, mas 14 livros do Antigo Testamento também começam com a letra E. Representando para nós que a Bíblia, por mais que ela seja constituída por 66 livros, ela conta apenas uma história. A letra E, no início do livro de Jonas, mostra para nós que há uma continuidade na história da palavra de Deus. E essa continuidade é uma história que de Gênesis a Apocalipse fala de salvação, de redenção, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não são 66 livros separados uns dos outros, ou contando histórias diferentes uns dos outros, mas é uma continuidade de um Deus que se preocupa comigo, que se preocupa com você e que deseja salvar a cada um de nós. E o livro de Jonas, meus queridos, fala exatamente sobre isso. Esse livro aqui não fala só sobre a história de um grande peixe. Um grande peixe, ele é mencionado no livro de Jonas apenas 4 vezes. Ou mesmo uma grande cidade, que é mencionada no livro apenas 8 vezes. Ou o profeta, talvez o personagem principal seja um profeta. Não, mas o profeta Jonas, ele é mencionado 18 vezes, o profeta desobediente. Mas eu quero dizer para vocês que este livro, o livro de Jonas, ele trata sobre Deus. Deus, ele é o personagem principal do livro de Jonas. Deus, ele é mencionado cerca de 36 vezes neste livro, que é composto apenas por 4 capítulos. De forma que se Deus fosse tirado do livro de Jonas, se Deus como personagem fosse tirado do livro de Jonas, esse livro não faria sentido nenhum. Ele é o principal personagem, não apenas do livro de Jonas, mas de toda a Bíblia. E ele também precisa ser o principal personagem da sua e da minha vida. Amém? Nesta manhã, queridos, eu quero compartilhar com vocês sobre a graça e o perdão do Senhor. Como que o profeta Jonas, ele recebeu e ele fez parte de milhares e milhões de pessoas que até hoje podem receber a graça e o perdão maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Essa mesma graça, essa mesma restauração está disponível para você e para mim nos dias atuais. Nos versos 1 a 2, vamos dar uma analisada agora verso por verso para a gente contextualizar com a nossa realidade. No verso 1 e 2 diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Olha que interessante. Aqui Jonas, ele desperta, ele está dentro de um grande peixe. Imagine você esta cena. Eu gostaria que, ao nós falarmos hoje sobre esta parte deste capítulo do livro de Jonas, eu gostaria que você pensasse, imaginasse aí, como que Jonas se encontrava nessa situação. Aqui ele estava despertando dentro de um peixe, ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, estava muito escuro. E aqui então ele imaginou que no capítulo 1, quando ele é lançado nas profundezas do mar, ele imaginou que aquele momento era o seu fim, que não tinha mais uma outra oportunidade para ele. Mas quando ele desperta dentro do peixe, ele percebe que Deus, por sua graça, o havia poupado. Que maravilha, meus amados. O interessante é que Jonas, ele começa então, ao perceber que ele está vivo, ele se lembra de algo. E do que Jonas se lembra? Ele se lembra de Deus. E aqui Jonas então começa a clamar a Deus, ele começa a orar a Deus: Senhor. E aqui ele começa a proferir a sua oração. A oração que Jonas ele faz não é pela afeição que ele tem para com Deus. Nesse momento, ele lembra-se de Deus, porque ele está em um momento de aflição.
não é pela afeição, pelo carinho, é pela aflição, pelo desespero, que Jonas se lembra que agora é a hora de ele clamar a Deus, que agora é a hora de ele rogar pela misericórdia de Deus. O interessante, amados, é que no capítulo 1 do livro de Jonas, ele sente medo da vontade de Deus. Quando Deus faz o chamado para Jonas: olha, Jonas, você tem uma missão, você precisa ir para a cidade de Nínive, e você precisa pregar para aquelas pessoas, para que elas se arrependam, para que elas reconheçam, mas principalmente para que elas recebam o juízo divino. E aí Jonas então ele foge de Deus, porque ele sente medo, ele não se sente capaz e ele quer fugir dessa missão que Deus tem para ele. Ele se rebela contra a vontade de Deus. Mas agora no capítulo 2, nós percebemos que Jonas agora ele deseja fazer a vontade de Deus. Por que ele deseja fazer a vontade de Deus? Porque nessa altura do campeonato, ou seja, nesse momento da vida de Jonas, a única solução para ele é simplesmente acatar as orientações de Deus e clamar a Ele por misericórdia, dizendo: Senhor, me dê uma nova oportunidade. E aqui Jonas, ele começa então a clamar a Deus. E aí eu faço uma ponte com a sua e a minha vida, meus amados. Muitas vezes, assim como Jonas, milhares de pessoas, talvez como eu, como você, nós nos voltamos para Deus apenas em uma situação de emergência. Nós nos voltamos para Deus apenas quando não há uma outra saída. Nós buscamos a Deus quando todas as outras alternativas, elas já foram buscadas, elas já foram finalizadas, e nós não encontramos uma saída. Qual é a motivação que tem levado você e a mim a orar e a clamar a Deus? Alguns não clamam a Deus porque simplesmente sentem amor por Ele, mas clamam a Ele porque estão aflitas e angustiadas. Outras pessoas se voltam para Deus porque estão passando por algum momento de dificuldade financeira, ou estão passando por algum problema grave de saúde. Algumas pessoas só se lembram de Deus quando não há outra saída. Nesse momento, Jonas estava nessa situação. Quando Deus lançou Jonas nas profundezas do mar, Deus estava lembrando o profeta de como se encontrava os habitantes da cidade de Nínive, que pertenciam ao império assírio, que dominava o povo de Israel. Deus queria mostrar para Jonas: você se encontra agora nas profundezas, Jonas. Você se encontra agora em uma situação onde você não vê saída, onde não há solução para você. Pois eu gostaria que você passasse por essa situação, por esse sentimento, para que você possa entender que o povo de Nínive, ele também está perdido como você está agora neste momento. O povo de Nínive se encontrava nas profundezas do pecado e precisavam de uma saída. Era esta a lição que Deus queria ensinar para o seu profeta desobediente. E aí, meus amados, eu quero dizer para vocês, Deus é maravilhoso, porque Ele pode ouvir a sua súplica aonde você está. Eu não sei em que situação você se encontra neste momento. Eu não sei em que lugar você está acompanhando essa transmissão. Eu não sei qual é o sentimento que você teve ao longo desta noite que se passou. Talvez você não tenha nem dormido. Talvez você está aflita, angustiada. Eu quero dizer para você que não importa onde você esteja, ou qual seja a sua situação, Deus pode te ouvir. Jonas estava dentro daquele peixe, onde ele não via mais saída, mas ele se lembrou que ele ainda podia orar, e Deus ouviu a oração do profeta. Eu tenho 2 filhos, alguns de vocês sabem disso, e eu reconheço para vocês que não é fácil para mim nem para minha esposa atender às necessidades dos nossos filhos ao mesmo tempo. Quando um está chamando, o outro também está chamando. Às vezes a gente tem que pedir para um esperar para que nós possamos atender a necessidade do outro. E não é fácil para nós. Mas eu quero dizer para vocês que a graça, a bondade, a misericórdia e o amor do nosso Deus é tão grandioso, que não importa a súplica de milhares, de bilhares de pessoas que estejam falando com Ele, Ele é capaz de ouvir você individualmente, como se você fosse a única pessoa na história. Amém?
Que amor maravilhoso é esse Deus que nós temos, queridos. E era exatamente isso que Deus queria ensinar para o seu profeta Fujão. Olha o versículo 3. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntes formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por sobre mim. Aqui nós compreendemos, amados, que Deus está disciplinando o profeta, e Jonas está aceitando a disciplina de Deus. Jonas, aqui nesse momento, ele reconhece que a única razão pela qual ele está passando essa dificuldade agora dentro da barriga daquele peixe é por questões e escolhas que ele mesmo fez na sua vida. E aqui ele então reconhece que Deus o está disciplinando, a consequência está vindo sobre ele de escolhas erradas que ele fez. A Bíblia fala que todos os filhos de Deus, eles são disciplinados pelo Pai. A Bíblia fala no livro de Hebreus que quando nós somos disciplinados por Deus, nós podemos reagir de várias formas. Alguns, quando são disciplinados por Ele, desanimam e desfalecem pelo meio do caminho. Dizem não suportar, Senhor, eu não suporto a sua disciplina, é pesado demais para mim. Outras pessoas resistem à disciplina e tornam necessária uma correção ainda maior de Deus. Talvez um problema de saúde, talvez até a morte, para que essa pessoa entenda como uma disciplina para que ela possa se voltar a Deus. Ou talvez as pessoas reagem à disciplina também de forma submissa, reconhecendo então que agora Deus deseja transformá-las, ou que Deus tem um plano na vida delas. Como você e eu estamos reagindo à disciplina de Deus? Talvez eu esteja falando para alguém nesta manhã que está passando por um método disciplinar de Deus. Alguém que não consegue compreender por que tantas adversidades, por que tantas aflições, o que está acontecendo? Senhor, aonde o Senhor está? Mas eu quero dizer para você, amado, se você se encontra em uma situação difícil, pode ter certeza que as suas escolhas a levaram a traçar essa jornada. As consequências, infelizmente, elas perseguem, elas permanecem ao nosso lado. Deus pode nos perdoar, mas as consequências permanecem. Mas de que forma nós temos reagido à disciplina de Deus? Você tem se arrependido? Você tem buscado reconhecer que falhou e tem se voltado para Deus, buscando agora viver a vontade de Jesus nos seus caminhos? A Bíblia fala para nós, queridos, que Deus, Ele disciplina todos a quem Ele ama. O livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 11, no versículo 12, Salomão, o sábio Salomão, diz para nós que a disciplina de Deus deve nos servir, não para nós sentirmos raiva de Deus, não para nós nos magoarmos com Deus, mas para que nós possamos reconhecer que Ele nos ama e que o seu poder nos leva ao arrependimento sincero e uma mudança verdadeira que Ele precisa realizar em nossa vida. A disciplina é para o cristão aquilo que o exercício e o treinamento são para o atleta. A disciplina é para o cristão aquilo que o exercício e a disciplina são para o atleta. O fato de Deus ter disciplinado Jonas é prova de que Jonas era verdadeiramente um filho de Deus. Se você está passando por alguma disciplina na sua vida, alguma angústia, alguma questão que você não vê solução, não vê saída, clame a Deus. Esse método disciplinar de Deus nós não podemos entender inicialmente, mas é porque o grandioso amor de Deus quer envolver você e a mim a uma mudança de comportamento, a uma mudança de visão e uma transformação verdadeira. Olha o que diz para nós os versos 4 ao verso 7 do capítulo 2. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Olha só o que diz para nós, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus.
quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Amados, desde quando Jonas, ele tomou uma decisão após o chamado de Deus para a vida dele, após Deus ter conversado com Jonas e falado para ele: filho, eu tenho uma missão para você. Eu gostaria que você fosse até aquela nação que oprime o teu povo, aquela nação que julga o povo de Israel, porque naquela altura a Síria era um país que pertencia à cidade de Nínive. A Síria era um grande império, e este império ele perseguia os judeus. Este império eles torturava os judeus. Este império ele fazia atrocidades para o povo de Jonas. Por isso Jonas estava querendo correr, estava querendo fugir da missão que Deus havia confiado. E aqui então, desde quando Jonas tomou uma decisão após o chamado de fugir da presença de Deus, a única direção pela qual Jonas ele foi é para baixo. Se você observar desde o verso 1, no verso 3 e capítulo 1, verso 3 e verso 5, nós percebemos que Jonas, ele entrou no navio e ele foi para onde? Ele desceu para o porão e ele foi se deitar. Capítulo 2, o verso 6, aqui nós percebemos que Jonas, ele afundou até chegar ao fundamento dos montes. Qual que é essa direção? Para baixo. Se nós observarmos também, o capítulo 1, no versículo 17, diz que Jonas, ele desceu ao ventre do peixe. E nós temos várias menções no capítulo 2, em que a única direção que Jonas tomou, quando ele fugiu de Deus, foi para baixo. Ele só se afundou. Quanto mais escolhas erradas você e eu fazemos na nossa vida, meus queridos, mais nós nos afundamos. Quanto mais eu e você viramos as costas para a vontade de Deus, nós não tomamos outra direção, a não ser se afundar no lamaçal do pecado, se afundar nas tristezas, nas mágoas e no desespero. Era essa a direção pela qual Jonas ele estava caminhando desde quando ele decidiu fugir de Deus. Mas Jonas, ele se lembrou de algo, ele se lembrou da promessa de Deus. Salomão, quando ele inaugurou o pomposo templo de Israel, lá no capítulo 8 do livro de 1 Reis, do versículo 38 a 40, Salomão, ele então dedica o templo a Deus, e ele diz: Senhor, toda pessoa que orar, se voltando para este templo, se arrepender dos seus pecados, todos aqueles que se voltarem para este templo, onde a tua presença está, prometa, Senhor, que o Senhor irá ouvir, prometa que o Senhor irá perdoar, restaure a vida dessa pessoa que reconhece que este lugar é sagrado. Jonas, ele se lembrou desta promessa, e ele tentou de alguma forma, pelo menos em pensamento, se voltar ao templo de Deus e dizer: Senhor, assim como a promessa está descrita na tua palavra, que se nós nos arrependermos e nos voltarmos para o teu santo templo, o Senhor pode perdoar. Neste momento eu estou fazendo isso. E aqui Jonas então, ele menciona a palavra templo no versículo 7. Ele diz: Senhor, eu me lembrei de ti e me voltei para o teu santo templo. Eu quero dizer para você, meus queridos, que Deus, ele cumpre todas as suas promessas. Não há uma promessa que Deus não é capaz de cumprir. Nós temos mais de 3.000 promessas na Bíblia. De Gênesis e Apocalipse nós temos milhares de promessas. E todas as promessas que precisavam ser cumpridas, Deus já cumpriu. Há uma promessa que ainda precisa se cumprir, que é a promessa da volta de Cristo Jesus. Mas assim como ele cumpriu todas as suas promessas, ele também cumprirá essa. E Jonas sabia que Deus era um Deus de palavra, e que Deus também cumpriria agora a sua promessa de perdoar, de restaurar, de abençoar e de transformar a vida deste homem. E o interessante é que muitas vezes nós nos lembramos de Deus apenas quando nós nos encontramos em situações assim. Deus não gostaria talvez que você e eu estivéssemos na situação em que nós estamos, para que nós pudéssemos nos lembrar de dele, para que nós pudéssemos mudar a direção pela qual nós estávamos indo
e nos voltarmos para Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. O versículo 8 e o versículo 9 diz assim para nós: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Amém? Versículo 8 e versículo 9, aqui nós percebemos que Jonas, ele admite que haviam ídolos na sua vida que roubaram dele a bênção de Deus. O que é um ídolo, meu querido? O que é um ídolo? Nós sabemos que um ídolo é tudo aquilo que rouba a atenção ou o lugar que apenas Deus deve merecer em nosso coração. E Jonas, ele reconheceu, aqui no versículo 8, que em algum momento um ídolo inútil fez parte da sua vida. E o ídolo que afastava Jonas de cumprir completamente a vontade de Deus era o patriotismo. Jonas, ele se preocupava com a sua reputação. Jonas, ele se preocupava com a reputação do seu povo. Ele pensava, como que eu vou pregar uma mensagem de arrependimento para aquela nação que oprime os meus filhos, os meus pais? É impossível, não tem como, Senhor, eu não posso. O orgulho que Jonas tinha no seu coração era maior do que o desejo e a vontade de cumprir as orientações de Deus. Isso era um ídolo para Jonas. Ele se orgulhava da sua nação, ele se orgulhava por fazer parte do povo que estava salvo na visão de Jonas. E ele então percebeu que este patriotismo, este orgulho, era um ídolo que o estava afastando dos propósitos de Deus. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você, que acompanha essa transmissão: será que alguma coisa está afastando você de entender qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o ídolo que muitas vezes tem ofuscado a voz de Deus, de falar e de agir no seu coração e na sua mente, para que você reconheça que os teus caminhos estão te levando à destruição? O que Deus precisa mostrar a você e a mim, meus queridos, para que possa realmente assumir o lugar que Ele precisa ter na sua vida? Jonas, ele se preocupou que se ele fosse falar para aquele povo e Deus não cumprisse a promessa de destruição àquele povo, ele seria talvez rotulado como um profeta que não tem palavra, ou um profeta as suas palavras não poderiam se cumprir, porque Jonas, ele sabia que Deus era misericordioso. Jonas tinha que levar uma mensagem de juízo para o povo, mas se o povo se arrependesse, Jonas sabia que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, poderia salvar aquele povo. E Jonas não queria que Deus salvasse aquela nação. Jonas queria que Deus destruísse por completo aquela nação. E aqui então Jonas, ele começou a se preocupar com ele mesmo, e não se preocupou com uma cidade inteira que precisava entender que Deus tinha um propósito especial para a vida daquelas pessoas também. O profeta aqui, ele faz uma promessa. Olha que interessante. No versículo 9, Jonas fala: o que eu prometi, eu cumprirei totalmente. Você já fez alguma promessa para Deus? Você já fez algum voto para Deus? Em algum momento da sua vida você disse: Senhor, se o Senhor me der a possibilidade de ter um novo emprego, eu não quero trabalhar mais no sábado. Você já fez essa promessa para Deus? Senhor, se o Senhor me tirar dessa enfermidade, eu prometo, Senhor, que eu vou voltar para a igreja. Eu vou obedecer aos teus mandamentos. Eu vou fazer a tua vontade. Você já fez esse voto para Deus? Ou talvez alguém da sua família, o seu filho, o seu esposo: Senhor, se o Senhor salvar o meu casamento, eu prometo que eu agora serei fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Em algum momento da sua vida você já fez uma promessa? Você tem cumprido a promessa que você fez com Deus? É essa a pergunta, meus queridos. Jonas aqui, nessa situação, ele faz vários votos a Deus. Certamente, um dos votos que ele faz a Deus, que aqui não está mencionado, é: Senhor, se o Senhor me tirar de dentro deste peixe, eu irei à cidade de Nínive. Eu pregarei aquelas pessoas.
Eu falarei para elas do grandioso amor de Deus e do juízo iminente que virá àquela nação. Essa certamente foi uma das promessas que Jonas fez. E ele falou: Senhor, eu irei cumprir totalmente, porque eu sei que a salvação vem de ti. Amados, Deus, Ele é um Deus de palavra. Tudo aquilo que Deus prometeu para nós, Ele cumpriu e Ele cumprirá. Mas muitas vezes, eu e você temos feito votos a Deus, mas nós não temos cumprido. Muitas vezes nós estamos dizendo para Deus: Senhor, nós faremos, se o Senhor me abençoar, eu farei isso. Se isso acontecer, eu farei aquilo. Algumas pessoas começam a comercializar com Cristo, começam a colocar algumas questões para que Jesus possa resolver, para que elas possam se arrepender. Eu quero dizer para você, meus amados, Deus, Ele conhece cada palavra que você e eu falamos. Se você ainda não tem conseguido cumprir uma promessa ou um voto que você fez para Deus, se arrependa genuinamente do fundo do seu coração. Se arrependa, se volte para Deus. Busque a presença de Deus, porque Deus é rico em perdoar. Deus é rico em estender a você a misericórdia e a graça, para que você possa recomeçar, para que você possa reiniciar a sua vida, em algum momento pelo qual talvez você nunca deveria ter parado, ou em algum momento pelo qual você ainda nem iniciou a sua vida. Recomece, tenha uma nova oportunidade, porque você precisa cumprir os votos que você e eu fazemos com Deus. No versículo 10, o último verso do capítulo 2, nós percebemos aqui: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém? Meus queridos irmãos, meus queridos amigos que estão acompanhando essa transmissão nesta manhã. No capítulo 1 do livro de Jonas, se você não conhece ainda, você pode estudar posteriormente, mas o capítulo 1 do livro de Jonas, aqui nós temos esse profeta sendo tratado pelos marinheiros daquele navio como se ele fosse uma carga perigosa que deveria ser jogada ao mar. Agora, no capítulo 2, nós percebemos que esse profeta, ele é tratado como uma substância estranha a ser expelida pelo corpo do peixe. Imagina você, um homem de Deus, sendo em um momento tratado como mercadoria desprezível, em um outro momento esse mesmo homem, que se diz profeta de Deus, sendo tratado por uma substância estranha, como uma substância estranha a ser expelida de dentro da barriga do peixe. Realmente Jonas se encontrava humilhado. Mas sabe, meus queridos, quando nós estamos distantes de Deus, nós somos tratados dessa forma no contexto do grande conflito. Há um conflito entre Deus e Satanás. Satanás querendo a nossa vida, Deus querendo a nossa vida, e nós estamos nesse contexto do grande conflito. Quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós fugimos de Deus, como Jonas fugiu de Deus, ele se coloca no terreno do inimigo. E quando Jonas se coloca no terreno do inimigo, aqui ele é tratado como algo desprezível, ele é humilhado, ele é ridicularizado. E olha você para mim aqui, olha, você que está aí agora acompanhando essa transmissão. Você que hoje talvez não se encontra nos caminhos de Deus, você que já esteve nos caminhos do Senhor e hoje, por uma razão ou outra, está afastado dos princípios bíblicos e da vontade de Deus, você é tratado por Satanás como uma mercadoria desprezível. Você é tratado no contexto do grande conflito. Se você não está com Deus, você é tratado como uma substância estranha a ser expelida, como um dejeto, porque é isso que o inimigo faz com a sua vida. É isso que o inimigo de Deus tem feito das suas escolhas, da sua família, da sua mente, do seu coração. Você é tratado pelo inimigo de Deus como lixo, desde que você não faça a vontade do Pai. Jonas, ele se sentia assim naquele momento, humilhado, completamente ali ridicularizado, porque aquilo que ele estava enfrentando era uma consequência das escolhas que ele mesmo havia trazido para a sua vida. Amados, eu quero concluir esta mensagem dizendo para vocês que poucos milagres
das Escrituras sofreram tantos ataques quanto este. Vários estudiosos cristãos, vários teólogos se reuniram para tentar buscar uma evidência para concretizar a existência desse milagre. Como pode um homem ficar tanto tempo dentro da barriga do peixe? Eu quero dizer para você que no capítulo 1, no versículo 17, nós temos ali que este peixe, ele foi preparado por Deus para que ele pudesse engolir o profeta Jonas. Por mais que, às vezes, os teólogos ou algumas pessoas da ciência dizem que era impossível que isso existisse, esse peixe foi preparado pelo Senhor, e aquilo que Deus prepara nós não discutimos, nós aceitamos, nós entendemos que isso é um milagre, é a vontade de Deus. Foi esse o método disciplinar que Deus usou para transformar a vida daquele profeta. Jonas entendeu dentro da barriga do peixe, meus amados, que ninguém podia salvá-lo. Nenhuma pessoa podia salvar Jonas naquela ocasião. Assim como nenhuma pessoa pode salvar você e a mim na ocasião em que nós estamos vivendo. Mas apenas uma pessoa pode. E a palavra do Senhor no verso 9 diz que ao Senhor pertence a salvação, somente a Deus pertence a salvação, só Ele pode realmente trazer a esperança para a sua vida e para a minha vida. A salvação vem dEle, unicamente dEle. E salvação, meus queridos, é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós temos um tema principal: salvação, perdão, restauração, graça. É isso que mostra para nós o capítulo 2 do livro de Jonas. O livro de Jonas mostra para nós que Deus, Ele está disposto a sempre fornecer a você e a mim um recomeço, uma história nova que pode ser escrita por cada um de nós. Talvez o seu passado tenha sido obscuro, talvez você já esteve distante dos caminhos do Senhor, talvez você está distante agora neste momento, ou talvez você nunca esteve nos caminhos de Deus, e você não tem com que se orgulhar muito em relação ao seu passado. Eu quero dizer para você, que naquele momento, que diz aqui no verso 10 do capítulo 2, que o Senhor permitiu que o peixe cuspisse Jonas à praia, e daquele momento em diante o profeta teve um recomeço. Deus está dizendo para você e para mim, que nós podemos recomeçar. É certo que o profeta saiu de dentro da barriga do peixe, fétido, com as roupas todas rasgadas, talvez nem tinha mais roupas. Saiu naquela situação, mas o mais importante é que depois que ele saiu, ele teve um recomeço. Ele começou agora a escrever e a valorizar a vida e a oportunidade que Deus havia dado para ele, como nunca ele havia feito antes. E Deus quer dar uma outra chance para você e para mim nesta manhã, meus queridos. Deus quer que eu e você tenhamos novas expectativas, que eu e você tenhamos novas oportunidades, que eu e você possamos recomeçar a vida com Ele, não sem Ele mais, mas ao lado dEle, buscando a Ele, não apenas em situações de emergência, mas buscando a Ele em primeiro lugar. E eu quero fazer um apelo para nós então concluirmos esta mensagem. Nós estamos vivendo um período de quarentena, um período para alguns de isolamento social. Alguns estão de férias, né? O trabalho deu férias, você foi forçado a tirar as férias. Talvez alguns de nós estamos, de alguma forma, tendo um pouco mais de tempo com a nossa família, com aquelas pessoas que estão na nossa casa. Mas eu quero dizer para você, esse momento também deve servir para que eu e você possamos ter um tempo com Deus. Esse momento em que nós estamos vivendo, meus queridos, é um momento de reflexão, é um momento de decisão, é um momento de entrega, é um momento de arrependimento. Talvez Deus permitiu que esse coronavírus tenha atingido a sociedade para que você pudesse refletir sobre como está a sua vida. Você está perto de Deus ou você está longe de Deus? Você está com Cristo ou você está sem Cristo? Se Jesus voltasse hoje, qual seria a sua sentença?
Nós ainda estamos vivendo em um período onde nós estamos mais restritos. Aproveite este tempo para pedir que Deus possa fazer um milagre na sua vida. Aproveite este momento para que você possa deixar as coisas do passado, abandonar os ídolos que te prendem, abandonar os erros e as escolhas erradas que você insiste em fazer sozinho, sem Deus, para que você possa agora escrever uma história ao lado dele, da onde você nunca mais irá se arrepender. Talvez muitos que estão acompanhando essa transmissão sabem que Deus requer obediência, mas mesmo assim decidem tomar as suas próprias decisões, fazer as suas próprias vontades, até que no final eu e você nos vemos dentro de um grande peixe, onde a única escolha que temos é clamar a Deus por um milagre. Amados, não espere chegar dentro de um grande peixe para que você possa clamar a Deus pelo milagre. Não espere chegar na situação como Jonas chegou, ou numa situação de doença, de desespero, de desolação, para que você se lembre de Deus. Lembre-se de Deus agora, esse é o momento de decisão, de entrega, de arrependimento, de transformação e de um recomeço na sua e na minha vida. Eu gostaria de convidá-lo nesta manhã a clamar a Deus, para que, se você tem descido na sua vida até hoje, assim como Jonas, desde o capítulo 1 deste livro, todas as suas escolhas, ele havia descido até o fundo do abismo. Talvez você hoje se encontre no fundo do poço. Eu quero dizer para você que Deus tem um milagre para você e para mim. Deus quer te dar um recomeço, Deus quer estender os braços para você, para que você saia da sua situação de miséria, para que você se arrependa, para que você agora tome sábias escolhas ao lado do Senhor Jesus Cristo. Deus quer apagar o seu passado, Deus quer escrever uma nova história na minha e na sua vida, meus amados. É hora de recomeçar. Você tem entendido qual que é o propósito de Deus para você? Recomece, clame a Ele, busque a Ele, para que você possa ter uma vida eterna quando Ele voltar nas nuvens do céu. Eu quero convidar você a cantar comigo agora um hino maravilhoso. O hino O Milagre. Vamos cantar este hino agora, vamos refletir nesta melodia. E clame a Deus agora por um milagre. E esse milagre é aceitar a vontade de Deus. Vamos cantar. Milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço milagre.
milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Amém. Que música maravilhosa é essa? E antes de orar, eu quero fazer um apelo para você que me acompanhou nessa transmissão. Você quer hoje recomeçar ao lado de Cristo Jesus? Não importa quais decisões erradas você tomou, Jesus o espera. Tome a decisão ao lado de Cristo nesta manhã e não se separe mais de Cristo Jesus. Quer você fazer essa escolha? Não precisa chegar ao ponto em que Jonas chegou. Você e eu podemos recomeçar nesta manhã, ao lado do Senhor Jesus, e permanecermos ao lado dele por toda a eternidade. Posso ver a sua mão? Levante a sua mão se esse é o seu desejo. Levante a sua mão se essa é a sua escolha, se essa é a sua decisão. Se você quer recomeçar ao lado de Cristo, diga: Senhor, eu quero. Diga: Senhor, eu preciso. Meu Deus, me ajude. Mas eu clamo ao Senhor por um milagre, para que a tua vontade seja feita na minha vida e não apenas a minha. Glória a Deus pela sua decisão. Amém por isso. Jesus está esperando por você e por mim. Vamos clamar a Deus por este milagre neste momento. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nesta manhã nós entendemos que assim como Jonas teve uma oportunidade de recomeçar, todos nós que aqui estamos temos uma oportunidade também de recomeçar. Todos nós que aqui estamos nesta manhã acompanhando essa transmissão, que estamos agora em pé, alguns estão sentados, mas outros estão levantados, dizendo: Senhor, eu preciso recomeçar. Que essas pessoas recebam essa oportunidade também. Que essas pessoas aceitem Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal, para que essas pessoas escolham e permaneçam firmes ao teu lado por toda a eternidade. Senhor, nós precisamos refletir nesses momentos que nós estamos vivendo da história, um momento que nós nunca vivemos. Estamos mais tempo em casa, mais tempo ao lado das pessoas que nós amamos. Não permita, Senhor, que a nossa família se perca, que os nossos filhos não cresçam na tua presença, que a nossa vida esteja distante do teu propósito, que o nosso casamento se desfaça. Mas ajuda-nos, Senhor, a sairmos dessa realidade que nós vivemos, para vivermos uma realidade ao teu lado, cheia também de desafios, cheios de provações, mas na certeza e na esperança de que breve Jesus voltará e nós moraremos para sempre com Ele no céu. Esse é o desejo de todos nós que aqui estamos orando. Nós clamamos
e nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe.